É o que nós estamos vendo, né, o Estevão? Infelizmente, esse instrumento novo, que foram as audiências de custódia, elas estão gerando muito mais celeuma do que propriamente uma solução. Visava-se evitar a superlotação dos presídios, mas a verdade é que a gente tem visto o bandido preso na noite anterior, já cometendo crime no dia seguinte, porque apresentado ao juiz e, teoricamente, não tendo aquelas condições para se manter encarcerado, já no dia seguinte voltar a delinquir. Castione, sua opinião a respeito? Bem, eu tenho a opinião de que, primeiro, uma política de encarceramento generalizada também não vai funcionar. Aliás, essa é uma política que a gente tem aplicado ao longo dos anos, né? E a falência dos nossos números, ela demonstra que isso não tem adiantado. Se você analisa o perfil de quem está preso, por exemplo, né, você vê que são muito mais presos relacionados à questão da droga do que, por exemplo, os presos que poderiam estar respondendo por crimes até de maior ofensividade, como homicídios. Branco, se é para a gente entrar nessa seara, né? Porque muitas vezes também esse crime pode afetar muito mais pessoas do que um crime isolado. Agora, o que é importante é a gente entender que a falência da estrutura ela é completa. Por exemplo, quando a gente fala na questão da criminalidade letal, do homicídio, por exemplo, para o Rio de Janeiro em específico, né? Nós temos dados que mostram que o índice de resolução para o ano passado, se eu não me engano, ano passado, foi de 12%. Isso é praticamente dizer que nós não estamos investigando e nem estamos procurando realizar o que a lei deveria realizar. É um índice muito baixo, né? Baixíssimo. O senhor tem de cabeça aí um país que tenha mais 50% não precisa ir tão longe. Crimes? O Distrito Federal, né, na época que eu trabalhei, que eu estava trabalhando, trabalhava com índices que chegavam a 75% de resolução dos casos de maior ofensividade como homicídios, né? Só que se você não investe na polícia investigativa, e esse é um ponto interessante de se questionar também, porque ultimamente o que a gente tem visto é um sucateamento da polícia investigativa. De todas, né? A polícia no Rio, por exemplo, a militar tem 50% das viaturas paradas. Pois é. Então, na verdade, a gente pergunta, qual a vontade que o Estado realmente tem de resolver o problema quando a gente traz esse tipo de número, né? Vamos ouvir agora a opinião do deputado Glauber Braga nesse nosso mosaico aqui que é o diálogo.